Vamos começar. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa de novo pela minha voz, um pouco de funga-funga aqui, e pela minha vestimenta, vocês já podem ver que ainda não me recuperei da gripe, mas, mas eu tô melhorando. Eu espero que até amanhã eu já esteja melhor, né? É, bom, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre uma dificuldade que eu tô tendo. E como que eu descobri isso e como que eu pretendo fazer aqui para resolver, ou pelo menos as ações que eu já tomei para resolver e espero que resolva. Como eu falei aí em algum vídeo anterior, né, dessa minha série aí de 100 vídeos e 100 dias, eu falei para vocês que esse ano eu entrei no modo aluno, né? Então eu comecei a fazer leituras diariamente. Eu comecei isso em janeiro. É claro que a gente não consegue sair da água para o vinho, né? Ou como diz um. Eu vou usar uma frase feia aqui, mas é como dizia um amigo meu lá. A gente não consegue sair da caganeira para a prisão de ventre, né? Então, pô, eu vou falar de um tema tão legal e uso essa frase, mas vamos lá. Eu iniciei então essa leitura diária, né, em janeiro desse ano. E antes, eu não lia nada, então isso eu já deixei claro que já confessei para vocês, né? Então, antigamente, quando eu tinha um problema que eu não lia nada, nenhum livro, não pegava um livro e ia lá, ia ler, hoje eu tenho um outro problema. E eu tenho um outro problema que eu preciso resolver agora, porque eu quero continuar fazendo a leitura dos meus livros, né? E esse problema ele chama-se interpretação e entendimento do livro. Aí, para nós aqui que temos um pouco de dificuldade, vou falar para mim, né? Você, eu não sei se você tem ou não, mas para mim que tem um pouco de dificuldade, quando eu tinha aula de português lá no ensino, lá no primário, né? Que agora é ensino fundamental. A professora falava: "Hoje é a aula de interpretação de texto". Nossa, eu só precisava chorar só. Para mim era uma aula muito chata. Mas a gente sabe que é necessário, né? E hoje eu tenho que agradecer a minha professora Paula de português, que ela insistia em interpretação de texto e hoje eu a agradeço por isso. Bom, mas eu vou contar aqui um pouco, vou conversar com você sobre isso, eu vou contar um pouco como é que foi essa minha experiência aqui de 9 meses, né? Acabando o final, já estamos no final de setembro, então de 9 meses aqui dessa experiência de leitura diária. O que que eu fiz? Como eu não tinha o hábito nenhum de ler, então eu comecei a ler livros mais leves. Então eu comecei a pegar livros de história, histórias de ficção, até livros infantis. Então eu comecei a pegar livro mais leve, livro que usa a palavra do dia a dia, né? Alguma coisa que eu não precisasse ah, pensar muito sobre o assunto, né? Era aquela questão de ler, faz aquela leitura corrida e você entende, né? É uma história. Ah, o Joãozinho que morou com o pai, não sei o quê. Aí o pai, aí ele fez 18 anos. Com 18 anos ele entrou na universidade e tal. Ou seja, livros assim, livros que contam uma história corrida e que você não precisa de muita atenção, vamos chamar assim, para você entender o livro, para você entender a história. Então eu comecei assim. Aí o que que eu fiz? Pô, agora que eu comecei assim, vamos começar a pegar livros de não ficção, ou seja, livros técnicos, né? E vamos também escolher um livro de literatura clássica, né? Então o que que eu fiz? Eu comecei o primeiro livro, se eu não me engano, o primeiro livro técnico que eu li foi O Mito do Empreendedor. E esse livro ele conta, não conta uma história, né? Mas ele fala sobre
o narrador é uma pessoa que tem uma consultoria de empresas. E ele fala sobre a importância do processo. Então, ele fala que lá ele conta sobre o sucesso do McDonald's, né? Ele conta sobre o sucesso do Starbucks, ou seja, ele fala da importância de você determinar um processo para que a sua empresa ela tenha sucesso. E é um livro muito legal, eu recomendo para quem, principalmente para quem quer empreender, né? Mas para quem não quer empreender também vale a pena porque você consegue pegar alguns gaps que tem lá na tua empresa e que talvez você consiga ajudar a melhorar. E você ajudando a melhorar, você se destaca e você resolvendo o problema das empresas, você pode ser promovido. Então esse O Mito do Empreendedor é um livro muito legal para você ler. Eu comecei com ele nessa parte de não ficção, né? Um livro técnico. E junto com ele, eu comecei a ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que já é, assim, um clássico da literatura, né? E aí, o que aconteceu? O que antes eu pegava um livro lá de 200 páginas, eu lia lá em 10 dias, 12 dias, mais ou menos, né? Eu comecei a pegar esses livros e comecei a ler em 40, ou seja, quase o dobro, mais que o dobro, né? 30, 40, dependendo do livro, né? Eu falei, caramba, tô demorando muito para ler esses livros, né? E aí, inicialmente, eu falei, acho que eu tô demorando muito porque tô lendo sem foco, né? Então, às vezes, eu lia lá uma página, lia um parágrafo, não entendia nada. Eu falei, caramba, deixa eu voltar. Acho que eu tava pensando na morte da Bezerra, não sei. Deixa eu ler novamente, deixa eu ver o que que eu consigo melhorar aqui de interpretação, de entendimento, né? E eu voltava e às vezes dava certo, né? Às vezes eu falava, tá, agora eu entendi o que que ele quis dizer e tal. E às vezes não dava, eu falei, não, então deixa eu prosseguir aqui com o livro para ver se eu consigo entender, né, essa passagem com talvez tenha alguma informação adicional que eu vá pegar lá na frente e que vai me fazer entender isso daqui. E aí eu acabava às vezes um capítulo inteiro e falava, meu, não tive a resposta. Vou precisar ler e voltar a ler o capítulo todo de novo. E aquilo começou a me incomodar, né? Aquilo começou a me incomodar. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas aqui na internet, no YouTube, né? Falei, caramba, como é que. Deixa eu pesquisar aqui técnicas de leitura, como ler os livros e entender tudo, né? Comecei a procurar isso na internet. E aí, dentre as minhas pesquisas, eu encontrei dois livros que que me interessaram muito para eu ler e me aprofundar. O primeiro foi que eu já li. O primeiro foi o Superaprendizagem, do George Marmelstein. Ele é um juiz hoje. Ele é um juiz. E ele conta a história dele no livro, né? E ele conta também, ele tem um canal também no YouTube. E ele fala sobre a trajetória, como que ele começou, quais eram as técnicas que ele utilizou para estudo. Então, o George Marmelstein, ele escreveu esse livro, e essa superaprendizagem, ele coloca como uma ciência para melhorar o seu poder cognitivo. Então, não é só baseado em leitura de livro. Claro que boa parte do livro, ele mostra técnicas que você pode utilizar para facilitar o seu entendimento e a retenção daquele conteúdo do livro. Haja visto que o livro, se não for se não for a principal ferramenta, ela é uma das principais ferramentas de aprendizado, né? Como nós sabemos. E, e eu li esse livro e eu gostei muito. Gostei muito, eu comecei até a mudar um pouco minha forma de ler. Só que dentro daquela pesquisa que eu comentei agora há pouco, eu encontrei um outro livro também que é Como Ler Livros. E aí fica até curioso, né? Eu descobri um livro que ensina como ler livro.
Você, Marcos, mas como é que você vai aprender a ler o livro como ler livros? É uma piadinha aqui. Mas na verdade é isso mesmo, né? O Mortimer J. Adler, ele escreveu esse livro. Na verdade, ele já até reescreveu o livro. Eu tô com ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui pra gente ver. Ó, é esse livro aqui. Como ler livros. E eu recebi ele ontem. Então eu tô muito ansioso para começar a fazer a leitura desse livro. E esse livro aqui, eu já li aqui, na verdade eu já fiz a primeira leitura de prefácio, né? O sumário, dei uma lida aqui. E para vocês terem uma ideia, ó, ele escreveu esse livro aqui a primeira vez em 1940. E depois ele reescreveu com a ajuda do Charles Van Doren em 1972. Então esse é um livro que foi escrito em 1972 e eu descobri ele recentemente, né, das minhas pesquisas. Na verdade, eu descobri já vai fazer acho que uns 2 meses, foi no meio do ano, mas eu não comprei na ocasião. Não é um livro barato, né, comparado aos demais, não comprei na ocasião, mas depois de ter lido Super Aprendizagem, eu achei que também era necessário comprar esse livro e fazer a leitura dele. Então esse livro aqui, de todos os vídeos que vi, eu vi vídeo desse livro no Brasil Paralelo, eu vi vídeo desse livro sobre em canais de história que embarcam em história, educação, português, ou seja, do meu mentor também. Então eu vi alguns vídeos sobre esse livro. E aí ele divide lá as técnicas de leitura em 4 partes. Então eu estou muito ansioso para começar a ler o Como Ler Livros. Eu vou, na verdade, a partir de hoje, parar o que eu estou lendo, né? Eu vou parar o que eu estou lendo e vou me dedicar a esse livro aqui, o Como Ler Livros. E depois que eu finalizar, aí eu vou aplicar na prática todos os ensinamentos desse livro aqui. E vamos ver o que que sai, né? Vamos ver o que que a gente aprende. Então é isso. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto. Agora são. Hoje é dia 24 de setembro, já são 5 para as 11. Olha aí, eu quase não fiz vídeo hoje, hein? Mas eu não podia deixar de fazer. Então me acompanhe aqui, você que está assistindo meus vídeos, me acompanhe aqui porque eu vou trazer novos vídeos sobre esse livro aqui e sobre esse assunto da leitura. Tá bom? Obrigado e até amanhã.